Programa da Telma. Oferecimento Isococo, Medprev e Maru Company. IRH Diagnóstico. Olá, Redenção, boa tarde, sou Thelma Medeiros, estamos dando início a mais um programa da Thelma aqui pelo SBT Canal 7 e através das redes sociais. O meu número do WhatsApp para você participar do programa, Tiago, eu pediria para você tirar o retorno, por favor, 991369126, para você participar. Ontem não teve programa da Thelma. Hoje, então, será apresentado, que seria o Terça Rema, né? Que a gente tem toda terça-feira e por este motivo será apresentado hoje. Chame a vizinha, ligue para os seus parentes, o assunto é escatologia. Meu entrevistado de hoje é Saulo Stan, graduado no Centro de Treinamento Bíblico Rema. É mestre, conferencista, especialista em escatologia, cristologia, eclesiologia e outras áreas da teologia. Ele é autor dos livros Surpreendidos pela Eternidade e Apocalipse de Cristo às 7 Igrejas. Ele é pernambucano de Gravatá, mora em Arco Verde, tem 28 anos e é casado com Daiane Moraes. Seja muito bem-vindo, querido, ao meu programa. Muito obrigado, Thelma. A graça e a paz para você e para todos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. E eu creio que nós seremos grandemente acrescentados pelo Senhor por meio do entendimento de escatologia. Escatologia é a última matéria, como eu disse para vocês, do curso do Rema, né? Foram 12 disciplinas no decorrer do ano. Essa é a última apostila, né? Esse é o material didático, são 2 apostilas e nós estamos, cada um são 6 matérias, são 12 e essa é a última para a gente fechar o primeiro ano de pioneiros, né? Pioneiro da turma pioneira de redenção. Daqui a pouquinho eu vou passar o telefone para você, as matrículas estão abertas no Rema, para depois você fazer aí a sua matrícula. Muita gente entrando em contato comigo querendo fazer o Rema nessa outra turma de 2019. Eu super recomendo. Amém. E aí a gente começou, né? Aqui, essa última matéria. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, quando você se converteu, quanto tempo, quantos anos, porque você é muito novo, né? 28 anos. Novo. E é mestre, né? E é um assunto que essa aula que você está dando muito interessante. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho de você e o que o Rema representa na tua vida. Ok, falando um pouco sobre mim, eu sou nordestino, de uma cidade, eu nasci numa cidade chamada Gravatá. É conhecido como a Suíça Pernambucana, é uma cidade que tem um clima muito bom, muito agradável. E já há um tempo eu moro na cidade de Arco Verde, que é o Portal do Sertão. É a cidade que abre as portas para o sertão pernambucano. Certo. Eu me converti por volta do ano 2003, na primeira igreja batista de Arco Verde. E depois eu tive contato com o pessoal da Palavra da Fé, fui para o Verbo da Vida e comecei a fazer o Rema no ano de 2008. Certo. 2008 e 2009 eu cursei no Rema e daí já comecei a servir na minha igreja local e ajudando lá nos departamentos. E fui descobrindo uma vocação que Deus tinha para a minha vida, que era para ensinar a palavra dele para o povo dele em vários lugares. Certo. E daí, nesse contexto, quando eu estava fazendo o Rema, minha vida foi totalmente transformada por meio da palavra. Porque o Rema, eu já tinha contato com muitos estudos, mas o Rema é uma teologia prática. Você pega o conteúdo teológico com Sim. aquilo que serve para o seu dia a dia. E eu achei muito fascinante isso. Sendo assim, o Rema transformou minha vida mesmo. Novas expectativas,
eu passei a descobrir quem eu sou em Cristo Jesus, descobrindo quem Cristo é. É o verdadeiro Deus e a vida eterna, o Deus homem, o Deus encarnado. Então eu fui grandemente abençoado e alcançado por meio do Rema. E você não foi bobo nem nada, né? Já começou certo. Porque eu considero, depois que a gente começa a fazer o Rema, estudar o Rema, aí a gente começa a aprender da maneira correta, né? Muitas coisas erradas que a gente aprende e vira cultura na vida da gente. E aí depois você descobre que não é bem assim. Né? Isso mesmo. São conceitos, são ideias que nós fomos ensinados, como também isso não acontece apenas no contexto religioso. No dia a dia, na nossa cultura, alguns mitos, algumas coisas que nós fomos ensinados. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe dizia assim, olha, se você deixar a sandália virada para baixo, pode ser que a mãe morra. Então sempre sobra para a mãe. Então a gente tem isso. E no meio cristão também tem. E nem falava assim, pode ser, sua mãe vai morrer. Sua mãe vai morrer. Vai mesmo, morrer se ficar. É a mesma coisa de falar que Deus vai te castigar, viu? Fazer coisa errada, Deus vai te castigar. É como se Deus ocupasse o lugar de Satanás. Sim, fosse um Deus maldoso. Não, a gente entende que Deus é bom. Mesmo sendo um Deus bom, um Deus amável, haverá um momento na Terra, aí já entra a escatologia, em que Deus vai agir com juízo sobre os povos desobedientes. Mas isso não anula o seu caráter bondoso, não anula um Deus gracioso. Pelo contrário, ele é tão justo que ele vai agir de uma maneira soberana. E esse tempo que o homem tem aqui na Terra é para que busque ao Senhor, para que busque a face do Senhor. E isso é maravilhoso. Qual que é, Saulo, a importância, o que é a escatologia? Para a gente começar, o que é a escatologia? Quando a gente fala de escatologia, geralmente as pessoas têm muita dificuldade para compreender. Porque nós somos ensinados que é um assunto complexo, difícil, que você não tem como ter acesso. Mas a palavra, uma definição aqui, escatologia procede do grego, e a gente utiliza grego no nosso dia a dia e nem sabe. Pois é. A gente usa psicólogo, psique, mente, o estudo, o estudioso da mente. A gente usa antropologia numa universidade. Antropos, homem, logia, estudo. Então, o que é escatologia? Escatum é fim. Logia, estudo. Escatologia é o estudo do fim. Das coisas futuras, da segunda vinda do Senhor Jesus, de um período tribulacional, do anticristo que há de vir, e diversos eventos escatológicos que existem. O Apocalipse, para mim, a impressão que dá é que ele tem uma chavinha lá no final da Bíblia, né? E a gente só em último caso que vai lá para ler o Apocalipse. Primeiro porque ele é muito simbólico, né? Tem muitos símbolos que só estudando mesmo para entender do que está falando, o que estão falando, né? E aí eu quero saber de você, no estudo, obviamente, da escatologia, estuda o Apocalipse. E os outros livros da Bíblia também? Escatologia é cerca de 1845 referências bíblicas falam do tempo do fim, entre a primeira e a segunda vinda. Certo. Então, isso não está restrito apenas ao Apocalipse. Por exemplo, Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, o livro de Daniel. Daniel vai falar sobre a primeira vinda de Cristo, vai falar que o Messias seria morto, está em Daniel capítulo 9, ali a partir do verso 25 e 26. Certo. Então, você tem diversos livros. Por exemplo, em Gênesis tem algo escatológico também. Gênesis 3,15 fala que o descendente da mulher viria e pisaria na cabeça da serpente. Foi escatológico para a primeira vinda. Ou seja, algo que falava do futuro. Então, essa matéria, ela estuda também o livro de Apocalipse. Mas, na verdade, a gente só chega em Apocalipse, no final da matéria, para confirmar as coisas que nós já estudamos em Daniel, no Evangelho de Mateus, Zacarias e outros profetas. Certo. E qual que é a importância de estudar escatologia? Olha, eu poderia pontuar várias razões pelas quais nós devemos estudar escatologia. Mas eu vou falar aqui pelo menos 2 ou 3. A primeira razão é que, se é um assunto bastante abordado nas Escrituras, se existem diversos textos na Palavra do Senhor, que o Espírito Santo inspirou profetas, homens, para escreverem a respeito do assunto, só em ser Escritura Sagrada eu devo considerar e devo estudar, porque é texto sagrado. Sim. Amém? Essa seria uma primeira razão, porque é um assunto bastante abordado.
Certo. Uma outra razão é que o estudante de escatologia, a pessoa que estuda o tempo do fim, ele vai ter 2 efeitos na sua vida prática. Número 1, ele vai ter um desapego das coisas dessa vida. É mesmo? Ele não vai ser materialista. É? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, ele disse assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se a vida é só o comer, beber e vestir, nós devemos simplesmente aproveitar o máximo possível dessa vida. E se ela não for? E se a vida for algo mais? Se existe algo a mais, além desse tempo que nós estamos passando aqui na Terra? E a escatologia aumenta no coração do estudante aquele entendimento de que existe uma eternidade. Não só são 28 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos que uma pessoa passa aqui na Terra, mas existe uma eternidade a desfrutar após a morte, começando em vida, mas tem um efeito após a morte, seja com Deus ou, infelizmente, separadamente de Deus. Então, essa seria uma outra razão, porque estimula a santidade, porque a gente tira aquele apego que tem por as coisas materiais. Eu até falo no Eu acho que também, além desse desapego, a questão de perder o medo de morrer. Eu ia falar isso agora. É? Eu ia falar isso agora. Quando as pessoas começam a estudar escatologia, você que está nos acompanhando, eu não sei se já aconteceu com você. Quando a gente começa a estudar escatologia, as pessoas pensam assim: e o que vai ocorrer após a morte? E as pessoas têm medo quando se fala sobre o tempo do fim. E eu fiz um pequeno poema... De ser o nada, né? Isso, e eu fiz um pequeno poema que descreve isso. Eu digo assim: para os salvos, a morte é uma esperança da ressurreição e tem como consolo para a vida eterna. Uhum. Para quem não pertence ao Senhor, é motivo de medo mesmo, de desespero. Mas tem uma solução ainda. Ele ainda, enquanto em vida, ele pode olhar para o Cristo que morreu e ressuscitou ao 3º dia e encontrar esperança no Senhor, e encontrar refrigério. E aí eu fiz um poema que é assim: nós estamos ante ao amanhecer de um encontro. Um encontro, sim. Um encontro de esperança, um encontro de amor. Onde? Nas nuvens. Com quem? Com o Rei da Glória. Quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser agora. Maranata, que venha o meu Rei. Que venha, né? Amém. Deixa eu dar atenção aqui para o pessoal que está nos acompanhando através das redes sociais do Facebook. Pastor Joab Souza Alves dizendo que Deus continue te abençoando, Thelma Medeiros. Amém. Abençoe o senhor também, pastor. Pedro Zussumura. Abraço, professor. 3 Lagoas, Mato Grosso. Muito obrigado pela audiência. Ju Silva, professor top. Andréa Saraiva, este professor é um sucesso. O pessoal aí acompanhando a nossa entrevista, o pessoal de todos os lugares no Brasil, muito obrigado. Pedro Neto Marinho, abraços, Thelma. Tema muito forte, abraços aqui de Goiânia. Pedro Marinho, Matheus Silva, Gustavo Alcântara e Ana. Muito obrigado, gente, pela audiência. E, na medida do possível, eu vou lendo as mensagens. Débora também disse top. Débora é aqui de Redenção, nossa companheira Amém. Do Rema. Saulo, você disse da importância, eu queria que, eu vou chamar um recadinho aqui, e aí você falar um pouquinho sobre os 3 povos. Na profecia, e aí, judeu, que é um dos povos, eles têm o privilégio garantido da salvação? Eu gostaria de saber disso aí. Gente, o recadinho agora do Supermercado Mundial. O Supermercado Mundial sempre recheado de promoções para você. É a melhor opção para você comprar barato com economia. Supermercado Mundial. O Mundial é a melhor opção para comprar barato de verdade. Confira as ofertas da Quarta Verde. Cenoura, beterraba ou batatinha, 1,59 o quilo. Banana nanica, abobrinha Itália e chuchu, 1,79 o quilo. Laranja cutralho, batata doce, 2,99 o quilo. Ovos brancos Catela, 30 unidades, 6,99. Peixe tambaqui, 8,99 o quilo. Filezinho Sassami, super frango 1 quilo, 9,49. E iogurte líquido da Vaquinha, 900 ml, 4,99. Supermercados Mundial. De volta, programa da Thelma aqui com o professor
Saulo Stan, que está em Redenção, ministrando a aula Escatologia no Rema. Amém. Amém. E eu perdi, hein? A aula de segunda-feira. Thelma Medeiros, como assim? Tô perdendo aula? Mas eu tava atarefadíssima e não fui, perdi a primeira aula, eu sei que... Mas eu vou ouvir, porque tem, viu, gente? Quando acontece, não pode perder aula, de jeito nenhum. Tem que ser aluno aplicado. E aí tem o áudio da aula que eu perdi, vou ouvi-la, porque hoje tem aula novamente, né, professor? Isso mesmo. Como diz os cariocas, perdeu. Perdi. Então, fala aí sobre os 3 povos. E aí, o judeu, ele tem garantido a salvação mesmo? Ok, vamos explicar um pouco. As pessoas que estão nos acompanhando em casa, talvez vocês tenham tido contato com o assunto escatologia por meio das mídias, YouTube, das mídias sociais. Certo. E tenho ficado um pouco confuso porque escuto alguns pastores falando que a igreja não vai passar pela tribulação. Escutam outros pastores falando que a igreja vai passar pela tribulação. Outros pastores falam, alguns doutores conhecidos no meio acadêmico, falam não existe reino milenar literal. Aí outros falam, não, o reino milenar já é presente. É um reino espiritual e não terreno. Como a gente concilia tudo isso? A igreja brasileira, especificamente, nós somos, de grande maioria, pré-tribulacionistas. O que são os pré-tribulacionistas? A igreja não passa pela tribulação. Por exemplo, as Assembleias de Deus, que são igrejas que têm uma influência muito forte na salvação de muitas pessoas aqui no Brasil. As igrejas batistas, por exemplo, as batistas, elas não têm uma escatologia definida. Então, você vai conhecer batista pré-tribulacionista e batista pós-tribulacionista, meso-tribulacionista. Qual a diferença do pré e do pós? Pré, arrebatamento antes da tribulação. Pós, arrebatamento depois da tribulação. E meso, lembra da Mesopotâmia, região entre rios? Arrebatamento no meio da tribulação. Então, essas são as vertentes mais conhecidas que existem. Nós, do Rema, nós temos uma escatologia definida. Nós somos pré-tribulacionistas e nós acreditamos em que haverá um momento específico que Cristo vai implantar o seu reino aqui na Terra por 1000 anos. Um reino literal. Já falamos do reino presente, ou seja, no contexto espiritual, Jesus já reina. Porém, haverá um momento em que ele vai reinar, ser o reino político. Eu até brinco dizendo que vai ser o fim da corrupção, porque o Messias estará reinando de Jerusalém em todos os povos. E nós estaremos reinando com ele e vai ser algo glorioso. Amém. Tem um ponto a ser considerado. Quando você estuda isso, o estudante de escatologia ele precisa fazer a distinção dos povos. Certo. Judeus, gentios e igreja. Caso ele não faça essa distinção, ele vai fazer uma confusão e ele vai pegar profecias que foram feitas, atribuídas a judeus e aplicar para a igreja. Profecias para a igreja e aplicar para gentios. Caso isso seja feito, coloca a igreja na tribulação. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32, o apóstolo Paulo diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, os 3 povos têm o respaldo das Escrituras: judeus, gentios e igreja de Deus. Número 1, judeus. Quem são os judeus? Os descendentes físicos de Abraão, o povo da promessa. Aqueles que vieram a partir de Abraão. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, Deus escolhe Abrão, ainda chamado de Abrão, na terra de Ur dos caldeus, que veio a ser dos caldeus na Mesopotâmia. E dali o Senhor faz algumas promessas para ele. E uma dessas promessas era: de ti farei uma grande nação. Ou seja, de Abraão era procedente dele, do descendente. E Abraão era judeu. Abraão era hebreu, que depois porque o judeu está associado à religião. Ele se converteu ao judaísmo. A partir dele é que vai nascer os judeus, e aí você vai vender esse entendimento. Porque qual seria a ideia? Seria uma nação, um povo, para que através desse povo Deus fosse glorificado e viesse o Cristo. Agora preste atenção. Através dos judeus vindo o Cristo, Israel, diz a Bíblia, que os judeus seriam luz para todas as nações. Ou seja, todas as nações seriam alcançadas por meio dos judeus. Só que aí onde está? Cristo veio. Os judeus rejeitaram. Não aceitaram Jesus. Não receberam o Senhor. Mas não é que eles acreditam no Messias. Eles aguardam o Messias vir ainda a primeira vinda. Só que o Cristo já vai voltar para julgar e não para salvá-los. Como entendi. Morrer lá na cruz. Não, ele vai vir para trazer juízo. Todavia, ainda há esperança para Israel.
Por exemplo, se um judeu morreu hoje e ele não estiver em Cristo, ele não está salvo. Porque não é por ele ser judeu que ele está salvo. A única salvação que existe é só em Cristo. Não tem como ser salvo se não estiver em Cristo. Se não for por meio de Cristo. Aí alguém pode dizer, mas se Cristo só vem num contexto de Novo Testamento, como funcionava a salvação no Antigo Testamento? Boa pergunta. Boa. Então é simples, eles acreditavam no Messias que viria. Nós acreditamos no Messias que já veio. Legal. Legal. Porque como eles sabiam que viria um Messias? Por causa dos profetas. E tem que lembrar que após a queda do homem, Deus faz uma promessa. Vai vir o descendente da mulher. Então todos eles ficavam naquela expectativa. Vai vir um Salvador. Vai vir um Salvador. Então as pessoas eram salvas acreditando no Salvador que viria. Eu digo que era como uma compra no cartão de crédito. Você compra, já desfruta de algo agora, mas você paga depois. Então, as pessoas no Antigo Testamento já desfrutavam de aspectos da salvação. Eles não eram nascidos de novo ainda, mas eles já tinham o Senhor como Deus. E quando Cristo morreu e ressuscitou, é como se fosse o pagamento da conta, da dívida. Concluiu aquilo que o Senhor tinha para eles. Então, o judeu, o povo da aliança. Gentio, o povo que não tinha aliança. Então, quando se fala sobre gentio, era um povo separado de Deus. Inclusive, esse vai ser um dos temas que nós iremos tratar hoje na aula. Os três povos. Nós iremos falar também sobre os 3 povos na profecia e sobre os mortos. Ai, que ótimo. Sobre os mortos também. E a questão, Saulo, da porta? Diz que eu sempre ouço falar sobre essa porta que está fechada lá em Jerusalém. Como que é essa questão? Porque havia profecias que diziam que o Messias deveria entrar pela porta dourada. E aí, em uma estratégia meio que anticristã, fizeram um cemitério ali na região da porta em que o Cristo ia passar. E tornando a terra, no caso, impura. Impura, para que ele não pisasse. Só que aí onde está? O Messias já passou pela porta. Porque ele já veio a primeira vinda. Cristo já entrou no templo. Ele expulsa pessoas que estavam lá no templo. Porque a gente precisaria de bastante tempo para explicar muitas coisas. Mas veja, a história de Israel, você vai ter, dentro de um contexto profético, 3 grandes templos. Você tem o Templo de Salomão, o primeiro, falando de templo, não do tabernáculo. Você tem o Templo de Salomão, depois o povo de Israel vai desobedecer a Deus e vai vir um juízo sobre eles, eles vão ser levados cativos para a Babilônia. E o templo vai ser destruído, os utensílios do templo o templo vai ser profanado, e eles vão levar esses utensílios para a Babilônia e vai ser servido ali para Nabucodonosor, para os templos pagãos. E daí o que acontece? Pós-cativeiro babilônico, o Senhor, em uma promessa que havia feito, o templo é reconstruído. Aí é o caso de Neemias, de Esdras, que Neemias está construindo ali os muros da cidade. Depois disso, o templo que foi reconstruído, ele não era um templo esplêndido, glorioso como o primeiro de Salomão. Em uma estratégia política, o que é que Herodes o Grande faz? Começa a ornamentar o templo judaico. E nesse contexto da ornamentação, ele colocou, o historiador Flávio Joséfo diz que a frente do templo era de mármore branco. Era esplêndido, era lindo. Por isso que em Mateus 24, verso 1, os discípulos falam: Senhor, vistes as construções do templo? Aí Jesus fala: portanto vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, esse templo vai ser destruído. Eita! E aí o templo foi destruído, mas ainda haverá um terceiro templo no período tribulacional. Meu recadinho agora é para os pais e aquela moçada de 17 a 12 anos, uma escolinha de futebol, vem um preparador aqui para a Redenção, os dias 26 e 27, na escolinha de futebol. Veja o recadinho aí depois eu explico melhor. Atenção, vem aí! A avaliação técnica do Vila Nova em Redenção Pará. Dias 26 e 27 de outubro, no Estádio do Serrinha. A partir das 8 horas da manhã, com o avaliador técnico Hugo Vilela. Mas atenção, compareça no local com vestimentas para jogo. Short, meião, caneleira e chuteira. Leve documento de identificação com foto. Valor das inscrições R$5, mais 1 quilo de alimento não perecível. Mais informações, ligue 99127-2215. Vagas limitadas. Participe! Apoio Unopar, Versátil Agropecuária, Casa Nobre, JC Telecom, Agrozou. Programa da Telma.
e Prefeitura Municipal de Redenção. Gente, muito obrigado pela audiência, todo mundo aqui ligados no nosso programa. Tiago Santos dizendo programa show. Mari Keila Moraes, seu programa é ótimo. Thelma, muito obrigado, querida. Divina Aparecida também fazendo um sinalzinho de coraçãozinho. Excelente professor, Deus lhe abençoe cada dia mais, a Mari está dizendo. Joélia Socorro Portugal dizendo amei esse tema de hoje. Mais pessoas entrando. Paulo Bieca, um abraço, Paulo, muito tempo sem falar com você. Clébia Maria também, Marcos Queiroz, muitas pessoas. Obrigada, gente, de coração pela audiência. Professor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o plano de Deus para a nossa vida. Todo mundo fala, Deus tem um plano para você. Dá tempo ainda de você repensar a sua vida. Qual que é o plano de Deus para as pessoas? Amém, glória a Deus. Antes de falar sobre isso, eu só gostaria de concluir o terceiro povo na profecia, que são a Igreja de Cristo. Verdade. Então, por exemplo, você tem os judeus, os que tinham aliança com Deus, os gentios, os que não tinham aliança, que esses éramos nós, e a Igreja. Certo. O que é a Igreja? A Igreja é uma nova raça, um novo povo, os nascidos de novo, aqueles que têm a vida de Deus no seu coração. Sendo assim, quando a gente fala sobre esse terceiro povo, não há uma só profecia que coloque esse terceiro povo, a Igreja, que somos nós, dentro do período tribulacional. Quando você fala a Igreja somos nós, então são todos aqueles que aceitaram... Todos os salvos em Cristo Jesus, independente da denominação. Deus tem pessoas... Eu falo, Deus tem os seus eleitos, os seus salvos, o seu povo. Ele tem em vários lugares. Não existe uma denominação específica que seja a denominação de Deus. Não. Deus ama pessoas. O pulsar do coração de Deus pulsa por almas. Então Deus tem pessoas salvas em todos os lugares. A gente pode se surpreender muito, porque às vezes a gente limita a salvação numa igreja evangélica, numa igreja católica. Não, mas eu acredito que, assim como a palavra do Senhor nos mostra, a salvação, ela vem do Senhor e Ele tem pessoas em vários lugares. Agora, por meio da igreja evangélica, por meio do cristianismo, você tem como também ter acesso à palavra de Deus que vai transmitir a salvação que está na palavra do Senhor, olhando para Cristo. Uhum. Entendendo sobre a questão do plano de Deus, através das eras, para alcançar as pessoas, uhum, a gente tem que entender algumas coisas do início. No meu livro, eu tenho 2 títulos, né? Tem o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Que é esse aqui. Que esse livro Thiago, está esgotado. mostra, por favor. Esse livro é um verdadeiro tratado teológico na área de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 4. Mas a ênfase aí é sobre as 7 igrejas, tratar diversas questões do Apocalipse, responder algumas dessas perguntas aí atrás também. Deixa eu ver aqui, quais as perguntas que tem aqui atrás? Qual a identidade do anjo da igreja? Outro, as 7 igrejas são 7 períodos históricos do cristianismo? A outra, quais os significados dos termos frio, quente e morno? A outra, como podemos explicar a expressão 7 Espíritos de Deus? Jezabel era uma doutrina ou uma pessoa? Interessantíssimo. Quem quiser adquirir seu livro, como é que a gente faz? Você pode adquirir, as pessoas podem adquirir diretamente comigo. Certo. Como? Através das minhas mídias sociais. Saulo Stan. 2 L's. S-A-U-L-L-O. E o Stan é S-T-A-N. Certo. S-T-A-N. Então, através das mídias, seja Facebook, Instagram, YouTube, você pode entrar em contato também, ou pelo e-mail, saulostan@hotmail.com. saulostan@hotmail. Ou também pelo site da editora, que é www.editorateneu.com. www.editorateneu.com. E aí você vai ter acesso aos 2 livros. Eu tenho Surpreendidos pela Eternidade, que eu trago um resumo de toda a escatologia. E esse aqui, que é mais acadêmico, com a ênfase na mensagem de Cristo às 7 igrejas, do Apocalipse, mas também com uma linguagem bem acessível a todos. Ótimo. Inclusive, eu acredito que breve terá em Redenção também. Sim, a gente vai trazer para cá em nome de Jesus. Na Livraria Rema. Tem um detalhe também. Nesse livro eu tenho alguns apêndices e eu trato sobre as 2 testemunhas, que é um assunto bastante, que as pessoas têm bastante curiosidade. As 2 testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. Quem são? Moisés e Elias, Elias e Enoque.
2 profetas do futuro. Se você quiser saber, você vai precisar se matricular no Rema. É mesmo? Mas você não vai contar nem pra mim? Depois? Eu posso contar pra você. Ah, tá bom. Contar Nos bastidores. Eu prometo que eu não conto. Só se fizer Rema, tá, gente? Então, sobre o plano de Deus para os povos, rapidamente, Deus, quando cria céus e terra, ele pronuncia o seu plano. Qual é o plano? 1:26 de Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. Então, parece que o plano de Deus é que o homem deveria ser criado, ser feito, e ele tivesse domínio sobre as coisas de Deus, sobre a obra das mãos de Deus, sobre a criação de Deus. Todavia, o homem peca, nós já sabemos da história, desobedece a Deus e ele é afastado desse plano. Todavia, Deus não desistiu do homem. Eu gosto de falar uma frase que meu irmão, o Jânio César, no livro dele, nas ministrações dele, ele fala. Ele disse que era como se Deus estivesse dizendo para Adão assim: não vá tão longe, porque ainda que você vá, eu vou aí te buscar. E foi o que Deus fez. Foi. Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus encarnado, ele veio até nós, ele falou a nossa língua, ele vestiu a nossa pele e ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos comprando de um contexto espiritual. Hoje nós pertencemos ao Senhor, aqueles que estão em Cristo pertencem ao Senhor, eles são salvos no Senhor. Todavia, o plano de Deus não se encerra apenas na salvação na presente era. Até onde isso vai? Isso vai até o momento em que o homem estará reinando com Cristo sobre tudo e desfrutando da glória do Senhor pelos séculos dos séculos. Ou seja, o fim é muito semelhante ao início. Domine sobre todas as coisas, reine, governe. Só um detalhe. No Éden, existia a árvore da vida, sim ou não? Sim. Na Nova Jerusalém, diz a Bíblia que a árvore da vida estará lá, Apocalipse 22. No Éden passado, um rio saía do Éden e se formava em 4 braços: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Certo. No Éden futuro, a Nova Jerusalém, um rio sai do trono de Deus. E ele corta a cidade, e a cidade é de ouro. E ela é chamada do Rio da Vida. No Éden passado, o homem só morria se pecasse. No Éden futuro, na Nova Jerusalém, nem possibilidade de pecar existirá. Então, o nosso fim é muito semelhante ao início. Então, o plano de Deus para a humanidade, exatamente, o plano de Deus para a humanidade é alcançar todos os povos, o máximo de pessoas possível. As pessoas podendo, sim, se render ao Senhor, para que eles desfrutem do Senhor pelos séculos dos séculos. Eu vou dar um recado de MedPrev, e aí, no retorno, eu gostaria que você falasse sobre as visões de Nabucodonosor e no livro de Daniel, aquela estátua lá, para você dar uma explicada para a gente sobre aquela visão dele em Daniel lá. Mês de outubro rosa, MedPrev, os últimos dias para você, por exemplo, conseguir esse descontão, tendo uma consulta com o ginecologista e um pacote de exames. É promoção, é prevenção, é saúde. Esse mês a gente tem que, não que os outros meses nós mulheres não devemos cuidar da gente, né? Mas é um mês voltado mais ainda para a mulher, onde você tem muitos descontos. E o MedPrev não fica de fora. Se você ainda não fez o seu cadastro, a hora é essa de você fazer e adquirir esse pacote aí dessa promoção. Vem para a MedPrev, você também. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. O agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha. Eu já tenho. Eu não sou bobo nem nada, eu já tenho. Agora você não tem, vai lá, faça. Não tem burocracia nenhuma. Deixa eu mandar um abraço pro Jorge, o pessoal do Sicredi. Mandou o convite aqui para mim, ó.
essa peça teatral que vai acontecer em Redenção dia 6 do mês que vem, qual vai ser? É uma peça teatral dos conflitos, né, de um jovem para escolher sua profissão e tudo mais. Muito bacana, muito dinâmica, vai abordar a parte da escolha profissional, né, aquele drama do adolescente, do jovem, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Então, essa peça teatral, dia 6 do 11, no Salão Paroquial, aqui em Redenção. Tem... E aí, quanto que é o ingresso, Thelma? Você vai até o Sicredi, você troca 1 quilo de alimento não perecível por este ingresso aqui, ó. Esse é o ingresso. Então, é muito simples, vai lá no Sicredi e troca pelo ingresso para você participar dessa peça teatral. Gosto muito de teatro, parabéns ao Sicredi por essa ação, viu, gente? Vamos lá. A tal da estátua lá em Daniel. A estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Todo estudante de escatologia, ele precisa ter uma aula só sobre Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9. E nós teremos essa aula no Rema. Mas eu gostaria de adiantar para vocês que o povo de Deus, os judeus, estavam no cativeiro babilônico. Por causa da desobediência, Deus tinha passado algumas regras para o homem, para os judeus, do ano sabático. Eles deveriam plantar 6 anos e no 7º ano eles só iam colher, eles não deveriam plantar. O povo de Israel desobedeceu a Deus durante muito tempo, cerca de 490 anos. E por causa disso, o Senhor havia prometido que se eles desobedecessem, eles seriam arrancados da terra para que a terra descansasse e eles seriam levados cativos para outras nações. Certo. Eles foram levados para a Babilônia e Nabucodonosor, não foram todos que foram levados, mas muitos sábios, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os conhecidos Sadraque, Mesaque e Abednego. Estando lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E ele sonhou com uma imensa estátua de imenso esplendor. Sua cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando ele estava tendo esse sonho, uma pedra foi cortada da alta montanha e feriu a base da estátua e esmiuçou todos aqueles metais. E essa pedra virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse foi o sonho dele? O sonho. Certo. E ele baixou um decreto. Quem não soubesse o que ele sonhou e o significado, não era só a interpretação, era o sábio deveria dizer o que ele sonhou. Então ele não revelou o que ele sonhou? Não revelou. Inclusive os sábios da Babilônia diziam assim, conta-nos o sonho e te daremos a interpretação. Ele disse, não, conte o que eu sonhei e a interpretação. Eita, eu pensava que era só interpretar. Não, você pode ler Daniel capítulo 2. Tinha que descrever o certinho. sonho também. E aí? Ele baixou um decreto que quem não conseguisse trazer o entendimento do sonho, dissesse o sonho e a interpretação, deveria ser morto. Ixi. Dentre esses estava quem? Daniel, que era um sábio, conhecido naquele contexto ali como um dos sábios da Babilônia. Quando o decreto saiu, aí foi avisado a Daniel. E Daniel disse assim, por que é tão severo o decreto do rei? E aí conseguiram colocar Daniel perante o rei Nabucodonosor. E Daniel fala assim, o Daniel pedido... era profeta. Daniel era profeta. O pedido do rei não há homem, não há sábio, não há encantador que possa trazer a interpretação ou o significado ou até o próprio sonho. Mas, e esse mas é maravilhoso, há um Deus nos céus que revela o profundo e escondido, que revela os mistérios. E ele há de fazer conhecido ao rei o que há de acontecer futuramente. Então, o sonho é profético. O sonho entra na escatologia porque envolve o aspecto futuro. Entendeu agora porque que a gente precisa estudar? E o Espírito Santo dá a Daniel, dá a Daniel o sonho e a interpretação. E eu fico pensando, Nabucodonosor observando Daniel, e Daniel começa dizendo assim, tu, ó rei, és rei de todos os homens, que o Senhor conferiu autoridade. Tu estavas descansando, dormindo, e de repente os teus pensamentos te perturbaram. E as tuas visões, e as visões também te perturbaram. E você viu uma grande estátua de imenso esplendor. E Daniel começou a descrever exatamente o sonho que Nabucodonosor teve. E depois que ele descreveu isso, aí a palavra do Senhor diz que ele fala assim, este é o sonho, te darei a interpretação. E daí ele começa a trazer a interpretação que o Espírito Santo deu por meio de Daniel é que cada parte da estátua representa um império.
Cada parte da estátua representaria um império mundial que teve domínio sobre toda a terra. Número 1, começando por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, ele representava a Babilônia. Então, a cabeça... Os pés. Não, a cabeça. Não, a cabeça? Começa de cima para baixo. A cabeça de fino ouro. Aí o Daniel fala assim, tu és, Nabucodonosor, tu és a cabeça de fino ouro. Então, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Certo. Olha que coisa legal. Tem algumas explicações a mais sobre isso, mas só para quem está nos acompanhando, entenda bem. O peito e os braços representavam a união dos medos e os persas, que depois do Império Babilônico, quem assume a autoridade imperial, o governo, foram a união dos medos e os persas. Então, peito e braços, os dois braços, medo, persas. Certo. Ventre e quadril de bronze representavam o Império Grego, que foi o terceiro império após, na cronologia dos impérios. Você tem Babilônia, você tem os medos e os persas, depois você tem o Império Grego, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. E daí justamente. você vem o Império Grego. Depois disso tem um quarto império que é representado pelas pernas de ferro, que tudo indica que tenha sido o Império Romano. Por quê? Porque foi o que mais tempo durou, representando assim as duas pernas. O Império Romano foi dividido no Império do Ocidente e o Império do Oriente. E representou o Império Romano e trouxe muito ferro, muito tormento. O povo de Deus, por exemplo, Cristo, ele nasceu dentro do contexto do Império Romano. Tem que entender que ali no contexto da crucificação era Roma e os judeus. Os judeus entregaram o Cristo para ser crucificado na mão dos romanos. Depois as partes da estátua dos pés, que era de ferro e de barro, vai ser, veja, ferro, assim como as pernas eram de ferro, vai ser o governo do anticristo futuramente. E por que o barro? O barro está associado o texto vai falar, eles vão se unir por meio de alianças. Vai ser o governo do anticristo, ele associado a nações. Porque, preste atenção, nos pés, quantos dedos tem? 10. Sim. O anticristo virá de uma união de 10 nações, 10 reinos, 10 povos. Por isso que ele se une com nações. E por que de um lado ele é fraco e de outro lado ele é forte? De um lado ele é fraco por causa da sua aliança com as nações. De outro lado ele é forte porque ele é a continuação do Quarto Império. Ou seja, nós estamos vivendo agora um intervalo. Pode ver, não tem o Império Romano mais. O Império Romano, não. Isso que eu ia perguntar, porque e aí esse tempo do Império Romano até o governo do anticristo. Sim. Nós estamos vivendo um intervalo. Por quê? Porque agora Deus está tratando com a sua igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não assume o poder. Sendo assim, não pode existir anticristo agora, não pode existir marca da besta, não pode existir nada disso. Agora não. Porque a igreja está aqui e a igreja detém a manifestação do anticristo pelo poder do Espírito Santo. E a pedra? A pedra cortada sem auxílio de mãos, curiosamente, ela vem na última parte da estátua, ou seja, na parte dos pés. No final da tribulação, a tribulação vai durar 7 anos. No final da tribulação, Jesus falou em Mateus 23, verso 37 ao 39, que Jerusalém ia clamar por ele. Baruch Rabak Bishem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Os céus vão se rasgar e Jesus, juntamente com a sua igreja, sentado em cavalos brancos, nós iremos voltar. E Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá as nações. O anticristo e o falso profeta serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. E Cristo vem implantar o seu reino. Aquela pedra é Cristo voltando para implantar o seu reino, que se estenderá por todos os povos e não terá fim. Veja a profecia de Daniel. A pedra virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Vai ser o governo de Cristo sobre todos os povos aqui na terra. Vai ser o reino milenar. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E depois do reino milenar acontece o quê? E aí? Vai acontecer o quê? O juízo final e depois a criação de um novo universo. Deus vai criar novos céus, nova terra, e a nova Jerusalém vai descer dos céus e vai pousar nessa nova terra, e nós habitaremos com o Senhor lá pelos séculos dos séculos. Vai ser maravilhoso. Então, e Jesus então vai governar aqui na terra. Vai e por governar. quanto tempo? Por 1000 anos. Começando por 1000 anos. Na verdade, eu digo que o reino de Cristo, ele tem 3 aspectos. Isso aqui é importante porque quem está nos acompanhando talvez fique um pouco confuso, porque na entrevista passada com o professor Alex Alves, que foi até meu professor também no Remo, um homem de Deus, você perguntou algo a ele a respeito do reino de Deus. Foi. E ele falou de um dos aspectos do reino de Deus, que é o reino que está dentro de nós, o reino espiritual. Porém, o reino de Deus ele não é só espiritual. Ele é espiritual, mas ele também é um reino futuro, material, milenar.
e também ele é um reino eterno. Aí no meu livro eu explico isso, os 3 aspectos do reino de Deus. O que é reino? A palavra reino quer dizer domínio. É a palavra grega basileia, domínio, autoridade. Quando nós nascemos de novo, nós estamos debaixo do domínio de Cristo, sim ou não? Sim. Sim, com Diz certeza. a Bíblia que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu faço parte do contexto do reino espiritual. Porém, eu não vejo Cristo sentado no trono de Davi lá em Jerusalém reinando sobre todos os povos. Pelo contrário, eu vejo muita oposição ao cristianismo. Eu vejo muita oposição à fé. Então Cristo não está reinando ainda sobre todos os povos, fisicamente. Mas haverá um momento em que ele vai destruir os impérios gentílicos e ele vai implantar o seu reino aqui na terra. Vai ser um reino de justiça. Apocalipse 20 fala que vai ser um reino de 1000 anos. E nós estaremos aonde? Onde? Com ele, em corpos glorificados, reinando sobre os povos. Quais povos? No período tribulacional, ainda pessoas vão receber o Senhor. Pessoas ainda serão salvas e vão entrar para o reino e é sobre eles que nós iremos reinar. Nossa. E aí, como é que está o tempo aí, hein, Tiago? Porque nós temos que falar sobre 5 minutos. Vai ter que ficar para a próxima. Porque temos que falar sobre arrebatamento, a segunda vinda, tribulação, e não vai dar tempo. Mas terça-feira você volta? Terça-feira eu volto. Para a gente dar sequência. Nem que você venha terça-feira, porque agora, semana que vem é terça-feira, ok? Ok. Deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando, porque nós estamos caminhando para o final. Marcelo Duarte dizendo: professor Saulo Stan, um mestre no ensino e cheio do Espírito Santo. Marcelo Duarte, de Três Lagoas. Amém. Você esteve lá recentemente? Estive ensinando recentemente a matéria escatologia lá também. Teve a Mary Keila aí, que é minha cunhada, que falou também. Tem uns alunos aí, um abraço para todos vocês. Todos os meus alunos de vários lugares aqui no Brasil. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Que bacana. Eliana Nogueira dizendo: um grande homem de Deus, amo muito, Jesus continue te abençoando. Poliana Correia dizendo: eu quero muito o livro. Quando vai estar em Goiânia? Ela está perguntando. Eu quero ir muito, eu quero ir rápido, mas a gente recebe uma escala do Rema, que ela sai por semestre. E pode ser que saia para lá. Vai orando aí, irmã, vai crendo, aleluia. Divina Aparecida dizendo: parabéns, Thelma, por este programa. Muito obrigado, querida. É o Espírito Santo me dirigindo. O Espírito Santo é o diretor aqui desse programa. Vem aqui. Sabrina Letícia dizendo: professor de escatologia, o melhor professor de escatologia do mundo. Sabrina Letícia é uma filha nossa, uma filha na fé. Eu liderei jovens durante 5 anos. Ela mora hoje em Campina Grande e a gente tem um contato muito bom com ela, eu e minha esposa. O professor Alex Alves está assistindo a gente também, mandando aqui até um grande abraço, minha irmã. Abraço, professor. Um abraço, professor. A gente está sentindo sua falta aqui. Marinê Vilela, Glória, Genival Neres. Nossa, que coisa boa. Boa mesmo, hein? Só que pena que acabou. Mas terça-feira que vem, fiquem todos aí avisados que a partir de 1h15 nós estaremos de volta aqui nessa outra entrevista para a gente dar sequência no assunto muito interessante, escatologia. Hoje eu inclusive postei: quem não tem curiosidade e não gosta de escatologia, que atire a primeira pedra, né? Porque todo mundo tem muita curiosidade. Eu agradeço muitíssimo, Saulo Stan, pela sua participação aqui, e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Amém. Muito obrigado pelo convite e por essa entrevista. E eu sei que isso está despertando em todas as pessoas que estão nos acompanhando uma consciência de eternidade. E eu gostaria de concluir a minha fala com uma pequena observação a respeito da vida futura. Eu gosto de dizer que haverá um dia em que a morte vai morrer. Eu fiz um poema chamado O Dia em que a Morte vai Morrer. E eu digo assim: esse dia será um grande dia do nosso encontro. Nós seremos transformados de uma natureza mortal para uma natureza glorificada. E eu digo assim: e a morte vai morrer. E eu fiz um poema em que parte do poema eu falo assim: morte, você é muito louca. Como você pôde cair no encanto de matar? Você achava mesmo que com a morte do Rei Jesus teria dado fim a ele? Pelo contrário, naquele dia, tu selastes a tua própria morte e agora estás caminhando nos frios corredores da tua morte. Morte, tu morrerás.
Que bom, muito obrigada, viu? Esteve aqui comigo, quem conversou comigo foi Saulo Stan, professor do Rema Brasil. Terça-feira que vem a gente retorna com esse mesmo assunto, escatologia. Quem me veste é beleza rara, plus size. Eu vou nessa. Tchau, Redenção. Fica tranquilo, Deus está pronto. Sorriso, naquela noite que você passou aqui. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não fica fora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está sofrendo. Programa da Thelma. Oferecimento Isococo, Medprev e Maru Company. IRH Diagnóstico.